Nós vamos continuar nosso terceiro domingo da série, O que Jesus não disse. Irmãos, o grande objetivo desta série é você encontrar o verdadeiro poder transformador do que Jesus disse. Às vezes a gente, num país de liberdade religiosa como o nosso, a gente se acomoda. Eu estou andando por Americana, estou vendo uma igreja quase em cada esquina. Você liga o rádio, tem 3, 4 rádios evangélicas. Nosso país é um país que sofreu a influência religiosa romana, para o bem e para o mal, em muitas questões. E às vezes a gente se acostuma com uma parte da informação do que Jesus disse, e pega só uma parte da informação, sem aprofundar de fato no que Jesus disse. E hoje de manhã eu quero convidá-los a não fazermos diferentes, a aprofundar o que Jesus disse sobre felicidade. E nós vamos ver o que Jesus não disse sobre felicidade. Por quê? Porque eu sei que quase todo mundo na vida hoje procura ser feliz. A não ser que você tenha um sério problema psicológico e emocional, que é possível, você não acorda para ser infeliz. Existe um grau de pessimismo que ele é doentio. Mas no geral, até o pessimista tenta no seu negativismo encontrar algo bom ou justificar algo bom. Ele quer justificar a vida pelo lado ruim, pelo lado errado. Mas a maioria das pessoas hoje quer ser feliz. Às vezes as pessoas querem ser felizes a qualquer preço. Às vezes as pessoas querem ser felizes a qualquer custo. E é muito interessante, porque a religiosidade que nós temos hoje colocou até mesmo na boca do Jesus gospel, do Jesus da internet, coisas que Jesus não disse sobre a felicidade. E eu resumo tudo isso numa frase: se tem algo que Jesus não disse, é faça o que te faz feliz. Você pode ler os 4 evangelhos de trás para frente, de frente para trás. Jesus Cristo nunca disse isso. Jesus não disse, vá ao mundo todo e pregue o que faz as pessoas felizes. Eu sou um pregador e eu não acho esse argumento na Bíblia. Jesus não disse, quem quiser ser meu discípulo deve se firmar, evitar a cruz e seguir o seu próprio coração. Jesus não disse. Jesus também nunca disse, peça e será dado a você, porque Deus, o seu Pai Celestial, é um verdadeiro fada padrinho. Não disse isso. Infelizmente, eu me converti numa época que a gente ouvia isso. Venha para Jesus e todos os seus problemas acabarão. Quem mais além de mim ouviu isso? Ah lá. E aí você vai andando com Jesus, você vê que em vez dos problemas diminuírem, em alguns contextos eles aumentam. Então Jesus Cristo não disse, faça o que te faz feliz. Mas Jesus disse coisas extremamente profundas, cada vez que ele descia até o pátio do templo para ensinar os homens. O povo se reunia em volta de Jesus quando ele descia para ensinar. Não eram poucas as vezes que ele se assentava para ensinar e o povo o rodeava. Mas junto do povo vinha também os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que eram homens que pareciam ser muito religiosos por fora, mas eram hipócritas por dentro. A intenção deles ao conversar com Jesus nunca era uma intenção verdadeira. Aqueles homens queriam também ser felizes. Aquela gente que ficava ao redor e se assentava ao redor de Jesus, também queria ser feliz. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. E tem um dia que Jesus não está no templo, ele vai orar, ele vai depois para o templo. Primeiro João diz que ele foi orar, foi ter com o Pai, foi buscar a direção, o discernimento, a sabedoria do Pai Celeste. E depois ele desce para o templo. João 8:1, de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras.
ao amanhecer, sinal que ele passou a noite orando, buscando a Deus, como nós vamos fazer na próxima sexta-feira. Amém? Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e Jesus se assentou ali prazerosamente para ensinar o povo. E chegaram os mestres da lei e os fariseus, mas dessa vez trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? Aí o João abre um parênteses no verso 6, né? Ele diz, olha, eles estavam usando essa pergunta como armadilha. É isso que está na sua Bíblia. A pergunta se tornou uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Verso 9, os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E eu queria que você destacasse o verso de número 11. Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone sua vida de pecado. As pessoas querem ser felizes. As pessoas buscam felicidade. Eu quero imaginar que esses homens ao redor de Jesus, que estavam querendo aprender de Jesus, queriam ser felizes. Os fariseus e mestres da lei também queriam ser felizes. Eles buscavam a felicidade de um jeito muito estranho. Eu quero pensar que essa mulher que foi pega em adultério também queria ser feliz. Todo mundo busca a felicidade. E às vezes o que me chama a atenção no verso de número 5 é que o texto bíblico diz que naquela manhã, todo mundo tentando ser feliz, surge uma armadilha, surge uma pergunta capciosa, uma pergunta mal intencionada para o Senhor Jesus. Interessante, porque a ideia de armadilha é a ideia de machucar a quem se tem intenção da armadilha. Interesse em machucar quem responde à armadilha. A palavra armadilha em grego me chamou muito a atenção, porque ela seria traduzida como peirazo. Quando menino, meu tio me ensinou a fazer arapuca para pegar passarinho. E eu era um menino muito ruim. Porque ninguém pega passarinho para fazer bondade. No mínimo para prender. Eu gostava de arrancar pena. E não ri não, porque muitos faziam isso. E estão aqui sentados me ouvindo. A diferença é que eu confesso o pecado. Quando você arma uma armadilha, boa intenção você não tem. Por isso, a tradução, o grego, gente, ele é fantástico, porque ele abre portas de entendimento. Um dos entendimentos da palavra armadilha aqui, é que em mau sentido, é testar maliciosamente, astuciosamente, para colocar à prova seus sentimentos ou juízos. E eles estão fazendo isso exatamente com Jesus Cristo. Porque de acordo com a lei, esta mulher era culpada. De acordo com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Por outro lado, se Jesus concordar e falar, tá bom, apedrejem, ela errou, vão em frente, joguem as pedras, Jesus perderia a sua reputação e a base da sua essência de um ensino de graça, de amor, de ser amoroso e misericordioso.
Se ele, por outro lado, ele não diz que a mulher é condenada, ele está dizendo que não se deve ter temor à direção de Deus, aos princípios de Deus. Se Jesus diz, olha, vamos fazer uma exceção aqui, Jesus está quebrando a lei de Moisés e aparentemente tolerando o pecado e o adultério. O judeu, ele era muito inteligente. Vocês sabem por que ele apedreja? Sabem ou não? Porque na ideia legalista do judeu, é que não tem nada para eu jogar aqui. Vou fingir. Quando ele jogava a pedra numa pessoa pecadora, a pedra era como um juízo de Deus sobre aquela vida. Eu que estou tacando a pedra, não matei ninguém. Quem matou foi a pedra. Por isso que era lícito apedrejar. Porque no entendimento de alguns mestres da lei, era um juízo de Deus. Se a pedra só acertar e você ficar inteiro, beleza. Deus te absolveu da sua culpa. Se a pedra te matar, não fui eu que matei, porque Deus fez juízo sobre sua cabeça. Fácil, né? E aqui eles colocaram Jesus numa armadilha, porque quem monta a armadilha, segundo o termo grego, tem uma conduta ímpia ou perversa no testar a justiça. E mais ainda, testar a paciência de Deus. É desafiar a Deus como se Ele tivesse que dar provas das suas perfeições. Os fariseus estão testando literalmente a Deus. Dizendo, vamos ver Jesus se você é justo. Vamos ver Jesus se você é bom. Vamos ver Jesus se você é verdadeiro. Esses homens saíram de casa com a intenção de ser feliz, matando alguém. Ou a mulher, ou Jesus. Porque se ele for contra a lei, ele mostra que ele não é Deus, que ele não conhece a lei de Deus, e ele disse em algum momento que ele tinha parte com Deus, então nós podemos apedrejá-lo, porque ele não tem. O coração daqueles homens estão colocando em confronto direto a lei versus a graça. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não anula. O texto bíblico diz que Jesus não veio cancelar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Os 10 mandamentos ainda são bons, são verdadeiros, são justos. Honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, colocar Deus acima de todas as coisas, não fazer imagens de outros deuses diante dele, não tomar o seu nome em vão, ainda vale. Mas um olhar de graça e misericórdia, que esses homens não tinham. É nesse momento que no meio da armadilha Jesus Cristo se silencia. Jesus não joga pérola aos porcos, ele se cala. Ele fica silencioso. Ele deixa a maldade daqueles homens subir contra eles mesmos. E não precipitadamente, ao dar uma resposta diferente disso, Jesus se assenta e escreve na areia. E isso me chama a atenção porque, irmãos, eu não vou ter tempo de entrar em alguns detalhes dessa história. E eu vejo um Jesus que se assenta e escreve na areia, porque Jesus podia levantar algumas perguntas. Uma delas, onde é que estava o homem que adulterou com ela? Porque ninguém adultera sozinho. E se eles estão levando apenas essa mulher a Jesus, Jesus percebeu que a intenção daqueles homens era outra. Não era perdoá-la, nem amá-la, nem condená-la por temor a Deus. Era simplesmente maldade. Jesus poderia ter perguntado para eles, como é que vocês pegaram ela em flagrante adulterando? Por onde vocês estavam olhando? Porque quando alguém entra em adultério, da maneira como essa mulher foi pega em flagrante, se ela foi pega no ato, as chances dela estar mal vestida eram enormes. E também era condenado um homem espiar uma mulher. Jesus não entra nesses detalhes, e eu não vou ter tempo agora para bater nisso. Mas fato é que nesse momento Jesus deixa essas perguntas no ar, e senta e escreve na areia. Alguns estudiosos, a partir da literatura, do texto, das tradições, tentam interpretar o que Jesus escreveu. Pelas palavras que ele vai dizer posteriormente, alguns estudiosos
tentam imaginar o que Jesus possa ter escrito para aumentar o peso na consciência daqueles homens. Jesus pode ter escrito algo sobre a lei, pode ter escrito o nome de um livro da lei. Jesus pode ter escrito coisas simples sobre perdão. Jesus pode ter escrito muita coisa. A Bíblia nenhum dos evangelistas quis relatar o que ele escreveu. Porque o que imperava aqui era o silêncio de Jesus. Jesus podia ter escrito lei, graça, perdão, Palmeiras não tem mundial. Ele podia ter escrito muita coisa. Podia ter escrito muita coisa. Mas o silêncio dele foi terrível. E a partir desse silêncio, olha a sua Bíblia, meu irmão, olha que coisa especial. O texto diz no verso 7, que eles continuavam a interrogar. Eles começaram com o silêncio de Jesus a levantar outras perguntas. E o mestre quieto, escrevendo, silencioso, tinha passado a noite falando com Deus, ganhando discernimento do Pai, conhecendo o coração justo, puro, verdadeiro do Pai. E agora aqueles homens que querem ser felizes com a maldade têm que ouvir de Jesus quando ele se levanta: se algum de vocês estiver em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E aí, meus queridos, novamente, na língua original, quando se diz sem pecado, não significa apenas que a pessoa está no ato de pecar. Os termos gregos aqui envolvidos significam não apenas sem pecado, não somente que a pessoa não pecou, mas que a pessoa não teve o desejo de pecar. Literalmente, a pessoa não quis em algum momento pecar. Isso que Jesus está perguntando, se alguém estiver sem ter gostado em algum momento da sua vida de pecar. E aí a pergunta é profunda, porque eu não sei sobre você, mas Jesus está falando isso para mim. Em alguns momentos da minha vida eu gostei do meu pecado. Em alguns momentos da minha vida eu curti o meu pecado. Vezes que eu corri onde não podia correr, eu gostei. Vezes que eu comi o que eu não podia comer, eu gostei. Vezes que eu passei na frente das pessoas quando eu devia ficar lá no fundo, eu me achei bom por ter feito isso. Você também? Sim ou não? Diante desse juízo de Cristo Jesus, nós vemos que ser feliz é também dar vazão ao nosso desejo. Normalmente o que o nosso povo chama de felicidade está direto ou indiretamente ligado, meus irmãos, a darmos vazões a desejos que nós queremos fazer porque queremos fazer, porque gostamos de fazer, porque naquela hora nós não pensamos em ninguém, nós queremos ser felizes. Nós achamos que temos o direito, nós achamos que é importante, vai nos fazer bem. E por isso pecamos. Se o desejo que veio de nós é puro ou impuro, moral ou imoral, condenável ou incondenável, pequenininho ou grandão, é outra história. É incrível como é fácil apontarmos o dedo para outras pessoas, quando na verdade você está fazendo a mesma coisa, ou talvez pior, ou apenas diferente. Quem quer que seja, não só sem pecado, quem quer que seja que nunca, não apenas desejou o pecado, mas também gostou do seu pecado, e que ser feliz tacando pedra no pecado do outro. Todos nós já passamos por isso. Alguns nem perceberam que pecaram. Às vezes perceberam depois de julgar o outro com o seu pecado. Quando Jesus pergunta se alguém de vocês nunca desejou pecar, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher adúltera. E se você analisa o texto com carinho, você vai ver no verso 9 que o texto faz questão de dizer que começando pelos mais velhos, começaram a sair um por um. Eu acho lindo como o evangelista João diz
que o gente mais velha é mais experiente na sua carnalidade. E, amados irmãos, quantos homens de Deus eu já não ouvi com 70, 80 anos, confessando que muitas vezes os seus corações vão se tornando mais ardilosos, mais malandros para o pecado. Não peca de uma maneira infantil, não peca de uma maneira grosseira, mas às vezes o pecado está mais aqui dentro, mais elaborado, sem que ninguém perceba. Tem mais experiência de carne, tem mais experiência de disfarçar a sua hipocrisia, a sua maldade, a sua busca por felicidade. Tive lições como essa de homens de Deus que diziam: quanto mais velha a gente fica, parece que mais malandra a nossa carne fica. Por isso que o profeta disse que o coração do homem é perverso e corruptamente enganoso. Nosso coração vai aprendendo a ter mais maldade disfarçada. Se há um ditado que diz, que lagarta vira borboleta, rato vira morcego e crente velho vira diabo. Porque ele aprende a acusar os outros, a palavra de acusação, sem olhar. Muitas vezes a gente está tão perto de Deus que, os pecadores dos meus irmãos. Por isso João diz, os mais velhos, os mais experientes, foram reconhecendo a sua carnalidade. Eles entenderam o recado de Jesus. Eles entenderam Jesus questionando, qual a diferença de vocês e ela? Nenhuma. Qual a diferença dessa maldade de vocês com uma pedra? E a sexualidade distorcida dela? É pedra que vocês querem tacar para serem felizes? Vocês têm certeza? Porque essa pedra que vocês jogam nela, também é a pedra que deveriam jogar em si mesmos. Com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma acusação. E os mais velhos entenderam o recado de Jesus. Falou isso, voltou a escrever. Daqui a pouco ele se levanta, e lá no verso de número 11, 10 e 11, Jesus começa um diálogo com a mulher. E Jesus vê que aquela mulher está numa situação de vergonha, de verdadeiro arrependimento, de quebrantamento, o pior momento da sua vida. Ela saiu de casa para ser feliz e está passando a maior vergonha da história. Jesus a questiona, onde estão os seus acusadores? E ela diz, olha, não ficou nenhum, só estou eu, Senhor, aqui. Então é nesse momento que Jesus diz para ela de maneira clara, eu também não a condeno. Eu estou lendo o seu coração, filha. Eu estou lendo que você saiu de casa com uma intenção, patinou na vida, brincou com os seus próprios conceitos, se confundiu entre verdade e mentira, e eu estou lendo um arrependimento no seu coração. Eu não vou condená-la. Mas aqui está também, meus irmãos, o que Jesus não disse. Jesus não disse para ela, agora vai, moça, e faz o que te faz feliz. Jesus não disse para ela, agora vá e siga seu próprio coração. Jesus não disse para ela, minha filha, não importa o que você faça, desde que você não machuque ninguém, tá bom? Vai ser feliz. Foi isso que Jesus disse, igreja? Vá agora e abandone a sua vida de pecado. O mesmo Jesus que dá graça, que dá liberdade, que dá perdão, Jesus diz, abandone. E esta não é uma palavra de condenação, é uma afirmação sim de julgamento, mas um julgamento cheio de misericórdia, de amor, de justiça. É algo urgente. Minha filha, não espere vir outros acusadores. Você está livre, vá agora, vá viver uma vida melhor. Vá agora, você não precisa passar mais vergonha. Você tem coisas superiores a viver, não vai viver uma vida inferior neste mundo. Você não tem que viver no medo, na escuridão, na acusação. Você não precisa ser refém de mais ninguém. Você está livre para andar na verdade. E eu te liberto agora. Seja também livre do seu pecado. Esse é Jesus Cristo.
Ele não disse para ela que ela fez uma vida certinha e que ele estava apenas lendo a intenção bondosa dela. Não, não. Jesus é sempre cheio de amor, graça, mas de verdade. E na verdade ele disse: você pecou. Você pisou na bola com Deus, consigo mesma. Mas agora não adianta ficar chorando no leite derramado. Ou você busca o perdão e a graça de Deus e se levanta para uma vida de pureza. E se levante para uma vida de liberdade. E se levante para ser santo, santa, para talvez encontrar a felicidade. Porque enquanto você fizer o que o seu coração pede, a felicidade não vem. Isso às vezes parece estranho. Estranho para mim. Porque se nós vemos um Jesus tão doce, tão equilibrado, tão puro, tão verdadeiro, por que nós, meus irmãos, eu incluo você, por que nós cedemos à tentação com tanta frequência? Por que o pecado acaba derrubando a gente em meio a um caminho proposto de alegria por Jesus? E eu respondo, meus irmãos, é porque muitas vezes a tentação parece atraente, a tentação parece divertida. O pecado, em alguns momentos, ele parece mais saboroso que a santidade, que a pureza. Ele parece mais divertido. Ele parece que nos traz a felicidade. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Se você está dizendo que não, se você está dizendo que não, ou você não está fazendo certo o seu pecado, você está mentindo. Está mentindo, você não sabe fazer. O pecado, no primeiro momento, ele é atraente, ele é bonito. Ele pode ter olhos azuis ou uma pele morena. Ele pode ser mais espaçoso, pode ser mais tranquilo. Mas a Bíblia que nós cremos chama as satisfações, os prazeres, as felicidades fugazes de pecado. É prazeroso por um tempo, é divertido por um tempo, mas vai estragar tudo. Diga comigo, vai estragar tudo. Desejos íntimos de forma rápida, a longo prazo estragam tudo. Seduções da nossa alma parecem um caminho suave, mas depois é uma vergonha dolorosa. O apóstolo Tiago nos escreve: cada um de nós, pastores, missionários, líderes, servos, presbíteros, diáconos, cristãos, membros de igreja, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado, seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, quando a gente pratica, dá à luz o pecado, um bebezinho feio, horrível, mal cheiroso. E o pecado, após ser consumado, estraga tudo. O mesmo pecado que nasce, que na outrora parece interessante, parece bonitinho, no final gera morte. O pecado promete alegria, felicidade, satisfação. Qual é o preço, qual é o custo dele? Desobediência a Deus. Desobediência ao projeto de Deus, ao plano de Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus. E toda vez que eu cedo à tentação, um bebezinho feio chamado pecado vem pela parteira da desobediência. E lá na frente vai trazer dor, vergonha, humilhação, tristeza, infelicidade. Vou repetir. O pecado promete satisfação ao custo da desobediência a Deus e eventual dor a você. Vamos dizer juntos: o pecado... Vamos lá, tudo juntos. O pecado promete ao custo a Deus e eventual. Vai ser bom. Você vai se sentir feliz. Você vai se sentir pleno. Vai ser legal num primeiro momento. Depois vai trazer dor à sua alma, infelicidade, desobediência a Deus. Aquela mulher talvez estivesse triste.
texto não diz se ela era casada ou se só o outro homem era casado. Talvez ela ia apanhar alguma coisa no campo, conhecer um homem, esse homem conversar com ela, ela se sentiu valorizada. Começaram com uma amizade inocente, depois combinaram de se encontrar novamente. No final de noite acordaram, trocaram um WhatsApp, como é que você está? Eu estou bem, e você? Olha, eu estou aqui, seria legal se você estivesse aqui, uma foto bonita. Tudo aparentemente tão suave, como novela das 6. Tão meigo. Talvez um amigo dela chegou para ela e falou: minha querida, cuidado, esse caminho que você está indo, eu conheço esse cara aí, ele é malandro. Ah, não tem nada a ver, é só um amigo. E esse nada a ver, que hoje está na boca dos crentes, porque quando o pastor chega para falar com o crente, ele diz: ah, pastor, nada a ver. Irmão, você precisa estar mais na igreja, nada a ver. Você precisa vir orar, nada a ver. Você precisa vir servir, nada a ver. Irmão, você está brincando com o pecado, nada a ver, pastor. E eu já disse, esse nada a ver veio do quinto dos infernos. E tomou a vida dos crentes. O nego começa a bagunçar a vida, o casamento, as finanças, o temor a Deus. Quando alguém aparece com uma palavra de exortação, ah, nada a ver. Eu sei, eu já ando com Jesus. E é você que o pecado quer. Eu queria dizer para vocês que aquela mulher sai de manhã para ser feliz. O pecado promete uma satisfação a ela. E um passo após outro, agora ela se encontra mal vestida, envergonhada. Como é que a vida dela chegou nisso, gente? Porque o pecado prometeu satisfação a custo da desobediência e eventual dor a si mesmo. Nós vivemos uma sociedade tão livre, mas de gente fazendo mal escolhas. Não é à toa o aumento do índice de drogas, de síndromes psicológicas, de gente dependente de medicamento para dormir, para acordar, gente refém das suas mal escolhas, alguns com problemas financeiros por causa de jogo, de dívida, de comprar o que não precisa para se sentir satisfeito. Mas lá atrás, em algum momento, quando a sedução começou a crescer, a sua resposta foi: ah, tem nada a ver. Nós vivemos, infelizmente, numa busca intensa por felicidade, mas numa sociedade relativista. O que é relativismo? Relativismo é a crença de que não existe uma verdade absoluta. Uma sociedade cinzenta. Não é mais preto no branco, branco no preto, isso está certo ou errado. É tudo na base do depende. Depende. E se esconde as verdades como pureza, santidade, verdade, justiça, respeito, amor, honra. Uma sociedade relativista crê que tudo é relativo. Vai depender. Você vive a sua verdade. Você vive a sua verdade. Uma verdade diferente de mim, do outro, do Zé, da Teresa, do João, do Chico. E diferente de Jesus. Eu vou viver a minha verdade. E se não existe verdade absoluta, então a verdade é definida pelo que me faz feliz. Sem uma crença maior em algo que deveria legitimar os meus passos. A felicidade na boca, no pensamento, na alma de muita gente é o agora. É como eu me sinto nesse momento. Se isso me faz feliz, é porque deve ser bom. E se é bom, me faz feliz. Se não me faz infeliz, é bom. Se não me faz feliz, deve ser ruim. E eu sei que todo mundo diz que é ruim, mas para mim está parecendo bom. Para mim está parecendo certo. Então eu vou fazer. É assim que a nossa sociedade se comporta. É assim que, infelizmente, muitos cristãos da pós-modernidade, período esquisito que nós vivemos, estão vivendo. Eu não gosto da regra, eu não gosto da verdade, eu não gosto do absoluto, eu crio o meu mundo. Eu crio a minha igreja, eu crio meu discipulado, eu crio a minha fé, eu crio a minha religião. Mas não foi isso que Jesus disse. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Nós vivemos uma sociedade onde jovens morrem em busca da felicidade. Onde gente bem casada, 25, 30 anos, não trata dos problemas, dá asa ao pecado, abraça o divórcio,
porque somente quis ser feliz. Pastores que ferem suas igrejas, deixam seus ministérios, arrebentam suas famílias, porque diz, eu preciso de uma chance para mim mesmo, eu preciso ser feliz. A que preço? A que custo da desobediência? O filho pródigo sai de casa tentando ser feliz e quebra a cara. A mulher adúltera de Oséias sai do casamento tentando ser feliz e quebra a cara. Não há felicidade quando falta santidade. E o problema é que a igreja moderna hoje pensa, e eu vou colocar aqui bem entre aspas, que felicidade e santidade estão em desacordo. Como se fossem coisas que não se combinam. Como se fossem coisas que não se conversam. E isso não é verdade. No fundo, de alguma forma, a sua visão da graça, do amor, da santidade de Deus está distorcida. O que Cristo ensina representa bondade, representa amor, representa pureza, representa absolutos de misericórdia de Deus. Aí tem muito crente que não cresce na vida com Deus porque ele pensa, se eu for tentar ser santo que nem o Oswaldinho está dizendo, eu vou ser infeliz, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Não, meu amado, aí você vai descobrir a felicidade. Levar a palavra de Deus a sério, aí te abre os caminhos, como diz hoje em dia. Aí tua oração faz sentido na presença de Deus. E não o contrário. Quem fica imaginando, porque tem gente que fala assim, se eu tiver que ser santo mesmo, eu vou ter uma vida miserável. Eu não vou poder rir, eu não vou poder brincar, eu não vou poder me alegrar, eu não vou poder ser feliz. Você é verde. Você é imaturo. Você não entendeu o chamado de Cristo Jesus. Porque lá em Mateus, capítulo 7, no verso 11, o próprio Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Se eu deixo Deus ser verdadeiro Pai na minha vida, se eu deixo Deus ser o verdadeiro Senhor da minha vida, a santidade e a pureza que Ele espera de mim, não vai me fazer alguém infeliz, pelo contrário, aí sim eu vou descobrir o caminho da verdadeira felicidade. Digo de boca cheia, de novo, para você ouvir, da verdadeira felicidade. Por que tem tanta gente infeliz? Porque está buscando felicidade no caminho errado. Porque está buscando plenitude no caminho errado. Porque usou o seu coração como um termômetro quebrado para a sua felicidade. O autor, que é muito admirável, Max Lucado, quando ele entra nesse assunto, ele usa um exemplo muito legal. Imagine que você está na praia, e você pega um peixe, e você tira o peixe da água, do rio, do mar, para o peixe ser feliz. Aí você fala, esse peixe é muito feio. Aí você veste o peixe, põe uma roupinha nele, um casaquinho, um blazer, um conjuntinho, um chapeuzinho, um sapatinho no peixe. Aí você arruma uma cadeira bonita, de praia, legal, um guarda-sol, e põe o peixe ali para ser feliz. Um peixe seria feliz na praia? Não. Por que que ele usa esse exemplo? Porque o peixe não pode ser feliz fora daquilo para o qual ele foi criado. Se você está perguntando por que você não está feliz, porque muitas vezes você está vivendo para este mundo, na dimensão desse mundo, e usando esse mundo como referência. Você tem aumentado as suas expectativas em relação à terra, mas você não foi criado para viver nessa terra, você foi criado para viver na presença de Deus. No mundo sobrenatural, celestial. Efésios capítulo 2 diz que os que são de Cristo Jesus e já estão assentados nas regiões celestiais. Você não foi criado para este mundo, você foi criado por Deus e para Deus, para não viver as coisas deste mundo, mas para viver as coisas que Deus derrama no coração dos seus amados. É por isso que o pecado promete e nunca cumpre. O pecado não pode te devolver para o mar. O pecado te arrasta para a areia, para aquilo que é seco, numa fantasia que não te cabe.
Quando você precisa das vestes de pureza, de justiça, de santidade, de amor, de misericórdia diante de Deus. Eclesiastes: nunca falta o óleo sobre a sua cabeça e a pureza das suas vestes. Santidade, então, é o caminho para a verdadeira felicidade e alegria. Eu posso pensar que Deus tem o melhor para mim. Felicidade e santidade não se excluem, pelo contrário, eles são exclusivos um do outro, eles estão conectados, eles estão unidos. Eu só posso ser feliz aos olhos de Deus, vivendo para o meu Deus, aprendendo no meu Deus, vivendo com Ele, e não para as coisas inferiores deste mundo, mas para coisas superiores que são eternas, absolutas e estão escondidas em Cristo Jesus. Tirou daí, compadre, tirou daí, comadre, é dor, é choro, é ilusão. Davi descobriu isso. Tentou viver uma vida sem a direção e a santidade de Deus. Resultado, quebrou a cara. Tanto que no Salmo 16:11 diz: tu me farás conhecer a verdadeira vida, a alegria plena da tua presença, eterno. Qual que é a outra palavra? Prazer à tua direita. Prazer. Prazer de estar vivo, prazer de andar com Deus, prazer de comer, prazer de beber, prazer de viajar, prazer de estar com novos amigos, prazer de rir das suas questões menores, das suas falhas. Chorar, mas chorar diante de Deus que restaura o choro em alegria. A alegria de pedir um perdão, a alegria de restaurar uma amizade, a alegria de perdoar pessoas e ser perdoado. A verdadeira vida, a vida abundante que Jesus prometeu. Não na felicidade que eu tento escrever, que eu tento projetar. Porque muita gente está infeliz, procurando felicidade no lugar errado. Para a mulher adúltera de João 8, Jesus disse que havia algo muito melhor. Vá caminhar na verdade. Saia da sua vida de pecado. Meus irmãos, eu enganei muito meus pais. Eu sempre fui bom em mentir. Eu sempre fui bom em trair. Eu queria pular carnaval, meu pai não deixava. Eu tinha 14 para 15 anos. Às vezes eu tenho medo de dar meu testemunho e dar ideia para adolescente. Verdade. Que eles não nos ouçam. Eu queria pular carnaval, meu pai não queria, não deixava. 14 anos, vai sair para a noite, porque eu não queria aquela matinê, eu queria o bombado. Eu queria virar à noite. Da casa do meu pai não dava para sair, mas tinha uns amigos perto da casa da minha avó, que de lá eles iam para o baile que eu gostava de ir. Então eu falei: pai, vou dormir na avó. Pode, pode. Meus avós são vós, né? Vô não fica acordado a noite inteira. Vô não levanta. E eu tinha um tio, infelizmente falecido, que tem a mesma idade que a minha. Eu nasci 7 de fevereiro, o André nasceu dia 8. Nós combinamos, saímos pelo quarto do André, fizemos 2 bonecão. Aquela coisa de filme mesmo. Saímos pela janela. Meu avô tinha um tipo de uma quitanda na frente da casa dele. Nós voltando, a gente voltando do baile, chovendo. 6 horas da manhã, o vô abrindo a quitanda. Aí para entrar de volta agora em casa. Pois nós demos um jeito. Voltamos, escondido pelo muro do vizinho. Tiramos os bonecos que ninguém viu. Dormimos os 2 até 12:30. Todo mundo, nossa, estavam cansados, né? Nós. Só que uma tia minha viu. A minha pior tia. Que não era crente. E essa tia começou a fazer chantagem comigo e com o André. Para não contar para o meu pai que era um negão bravo. Porque minha tia descobriu tudo. O mesmo diabo que te ajuda a esconder é o diabo que revela teu pecado. Por isso que a Bíblia chama ele de acusador. Eu não era crente, irmãos. Eu vi a minha felicidade de ter fugido para o baile ralo abaixo. Até que deu o ano seguinte. Todo ano tem carnaval. E eu dei um jeito de fugir de novo. Fugi. Estou lá no salão, encontro um senhor que morava no meu bairro. Cara muito amigo. Agora estou com 16 anos, já bebendo tudo. Enchendo a cara, buscando a felicidade.
Só que eu não sabia que esse senhor que eu encontrei, que até me pagou uma cerveja, batemos um papão, era amigo de trabalho da minha mãe. Ele fazia algumas entregas na escola que a minha mãe trabalhava. E ele fez uma entrega na semana seguinte, falou assim: seu filho é muito joia. Um moço simpático. Minha mãe: o senhor conhece ele? Da onde? Lá do sindicato, do baile de carnaval. Minha mãe: não era meu filho. Não era. Eu cheguei. É ele, ó. De novo, vergonha, dor. Irmãos queridos, eu vou repetir. Não vale a pena o pecado. O mesmo que te ajuda a esconder, depois te envergonha. E nós cedemos à tentação, nós nos sentimos presos, porque nós somos um peixe tentando viver na praia. E o que você faz quando você está errado e não consegue sair do pecado? Você tenta preencher o vazio com a aprovação dos outros. Você tenta criar um caminho para ser feliz. Você fuma mais, você bebe mais. Você tenta ter aceitação, aprovação das pessoas. Você tenta preencher o seu interior com comida e começa a comer mais. E depois vai ficando com vergonha. Mas em vez de se arrepender, você come mais. Você sente um vazio e quer pegar aquela coisa. Seja um par de sapatos, uma bolsa, seja um novo celular, uma selfie, um carro novo, um orgasmo novo. Gastar mais e mais aventura, mais lazer, mais prazer e nada. Porque você está buscando felicidade no lugar errado. Para outros, talvez seja criticar pessoas. Você tem uma baixa autoestima e você é feliz criticando e jogando os outros para baixo. E você não gosta disso, você não gosta daquilo, você não gosta de ninguém. Você não se sente bem com as pessoas, você não se sente melhor, então você começa a detonar tudo. Detona seu trabalho, detona sua casa, detona sua família, detona sua igreja. Começa a falar mal de todos, dos seus vizinhos, do seu chefe, dos seus amigos, dos seus empregados, do seu cônjuge, do seu filho e o prato preferido, seu pastor. Porque é gostoso falar dos outros. Para tentar esconder a dor que o pecado trouxe. A dor da insatisfação. Você está preso. Você volta para o pecado e o pecado maltrata você no carnaval ou no dia seguinte. Como é que a gente foge disso? A gente pede a Deus uma saída. E o apóstolo Paulo, aleluia, diz que Deus é fiel. Que quando a gente se sente preso na praia, preso na comida, preso na bebida, preso na mentira, preso na crítica, preso na baixa autoestima, Deus nos dá uma saída, aleluia. 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse própria, típica de homens, comum aos homens. Diga aleluia, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Deus mesmo providenciará uma saída, um escape, uma liberdade, um livramento, uma saída para que vocês digam não ao pecado, não à tentação. Meus amados irmãos, a saída que Deus direciona para nós é graça. Vai e não peques mais. Mas não tente ser feliz do seu jeito. Abandone o pecado, abandone a mentira, abandone a crítica, abandone a maldade, abandone as armadilhas, abandone as pedras. 2 Coríntios 12, 8 e 9 diz: 3 vezes Paulo, com um espinho na carne, roguei ao Senhor que tirasse esse espinho de mim, mas Deus disse: a saída é outra, Paulo. A saída não é você achar que você é forte para enfrentar o pecado. A saída é você entender que a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, toda tentação é um sinal para que eu dependa mais de Jesus Cristo do que de mim mesmo. Toda tentação, quando chega na minha vida, ela vem como um convite para que eu dependa, me arrependa e me ache aos pés de Jesus Cristo. Por isso que o crente vence.
Porque ele é bom em si mesmo? Porque ele está ficando velho? Porque ele aprendeu mais? Não, mas porque ele entende que a graça de Deus é o suporte para a sua felicidade. E ele não sai de casa, e ele não vai para a vida sem depender da graça e da misericórdia de Deus, para que ele vá e não peques mais. Termino dizendo que há uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso fui pego, né? Remorso é o que eu senti no primeiro ano, quando eu pedi perdão aos meus pais, quando a minha tia me entregou. Tomei uma surra. Falei, perdão. Mas foi só da boca para fora. Quando a dor, a vergonha passou, no ano seguinte, olha eu lá no baile de novo. Olha eu lá brigando de novo com os meus pais. Até que em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio, ressignificou os meus valores. Mostrou que eu não era peixe de praia, mas era peixe de oceano. Que não adiantava ter uma roupinha bonitinha por fora e um coração podre por dentro. A gente volta o coração para as coisas do alto. Dá as costas ao pecado, como aquela mulher deu. E começa a fazer de Deus a sua satisfação e alegria. Quando Davi foi pego no pecado com Betseba, Deus mandou Natã conversar com ele. E Deus disse, Davi, o problema não foi apenas você adulterar. O problema não foi apenas você matar um homem justo como Urias. O problema é a sua ingratidão. O problema é a sua insatisfação. Deus te deu uma esposa, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus cuidou de você, Deus te livrou do inferno. Mas parece que você não está buscando a satisfação em Deus. E porque você não busca satisfação em Deus, você é infeliz. Davi, olha o que Deus disse em 2 Samuel. Assim diz o Senhor, Davi, eu te ungi, eu te livrei das mãos de Saul, eu te fiz rei, dei a você casa, mulheres, eu dei a você uma nação. E se tudo isso não fosse suficiente, eu te daria muito mais ainda. Mas o problema é que o pecado faz a gente ser insatisfeito, meus irmãos. Deus cuida, Deus preserva, Deus livra, mas há um comichão. E Davi teve que entender que pior do que o adultério, pior do que o assassinato, é que ele não tinha feito Deus ser a fonte da sua existência. Hoje de manhã, se você quer ser feliz, eu digo, deixe Deus ser a sua fonte. Deixe Deus ser o seu prazer, como nós cantamos e vamos cantar. Deixe Deus ser aquele que preenche tudo da sua alma. Diga ao Senhor, fique em pé, diga ao Senhor, Senhor, eu sou peixe de mar grande. Eu não fui feito para esse mundo. Se eu estou buscando satisfação nesse mundo, me perdoa, eu me arrependo. Eu quero voltar as costas ao pecado. Eu quero que o Senhor seja o meu real prazer. A verdadeira alegria, a verdadeira bebida, a verdadeira comida, a verdadeira satisfação. Eu quero as coisas do céu. Eu quero aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, que é bom. Tira meu coração do que é ilusório, do que é mentiroso, do que é enganoso. Ó Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Mas o Senhor conhece as tentações que o teu povo te apresenta nessa manhã. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, os nossos limites. Perdoa-nos. Antes de passar a vergonha, antes de sermos pegos, antes de trazermos desonra ao teu nome, nós pedimos perdão. Pedimos que a tua graça seja maior do que a nossa própria vida. Ensina-nos o caminho de santidade para desfrutarmos da verdadeira felicidade. Eu vou fazer um apelo diferente hoje de manhã. Você não vai sair do seu lugar. Ninguém vai olhar para você, mas eu gostaria que você me desse um sinal com a sua mão dizendo: Oswaldinho, eu abro mão de mim, da minha felicidade, para andar em santidade diante de Deus. Se você quer essa oração, erga bem alto seus braços. Eu não vou trazer ninguém aqui, porque eu não quero que você se sinta julgado. Deus, essa gente de coração arrependido diz: queremos a tua pureza,
Queremos a tua verdade, queremos a tua misericórdia, queremos a tua justiça. Queremos que o Senhor seja a nossa fonte. Queremos que o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa justiça seja o Senhor. Pedimos perdão pela nossa preguiça, pela nossa autossuficiência, pelo nosso distanciamento, pelo nosso relativismo. Seja o Senhor a nossa fonte. Leve essa gente em paz e bênção por um caminho de pureza, por um caminho de santidade, para a honra, para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.